Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. Para isso, basta passar o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltoveira.com. Vai aparecer uma opção para se inscrever. É gratuito e você vai poder aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aí no canal Dalto Vieira Invest no YouTube. Além disso, se você deseja receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, além disso e também informações relevantes, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então aqui para a análise. Na análise de hoje eu vou destacar IBOV, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, CRFB3, TAE 11, RAPT 4, TEND 3, ALPA 4, depois de ALPA 4 vou falar também de ABCB 4, de POMO 4 e de Tupi 3. Começando aqui pelo IBOV, IBOV no pregão de hoje alta de 0,51%, nova máxima histórica, fechamento acima do topo mais alto, então ponto favorável para o índice Bovespa. Essa região de topo anterior aqui já tende a funcionar agora como suporte, já funcionou como suporte no pregão de hoje, ali na casa dos 88.516 pontos. Depois desse suporte, o nível mais baixo, que seria no próximo suporte mais relevante, é a região aqui dos 86 mil pontos, e abaixo disso 85.546 e 84.904, o último fundo ascendente do índice Bovespa. IBOV caminhando aí para a região dos 90 mil pontos. Passando para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato sua valiosa audiência. Índice futuro dentro do movimento de subida e testando a zona de resistência mais importante aqui nesse momento, que é de 89.950 até o ponto mais alto, 90.400 pontos. Olhando para o G60, a última informação deixada aqui pelo gráfico 60 minutos é de uma formação de fundo, ou seja, está dentro de um movimento de subida no gráfico 60 minutos. Logo, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos fica mais para se trabalhar na ponta compradora. Para a ponta vendedora, seria mais interessante uma abertura para baixo, abriu aqui para baixo da região de 89.425 pontos e perdendo 89.190 pontos. Após isso, topo descendente abaixo desse patamar, ou pivô de baixo no gráfico de 10 e 5 minutos, fica mais interessante, abaixo principalmente dos 425, fica mais interessante para se trabalhar na ponta vendedora no mini índice. E aí, se trabalhando na ponta vendedora, o próximo suporte mais relevante ficaria ali na faixa de 88.585, tem 525, depois os 435 pontos. Tá? Depois vamos aqui falar então do dólar. O dólar no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,05%. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, em definição completa no dólar, com suporte relevante na faixa dos 3.840 a 3.831,50. Eu cheguei até a comentar na live na primeira hora de pregão, que foi justamente aqui. Estava até gerando uma entrada no gráfico de 5 minutos na ponta vendedora, possibilidade de venda de pivô de baixo, de topo descendente. Foi a operação que mais fluiu, vamos dizer assim, que o movimento foi mais limpo para baixo, mas eu já fiz o comentário que o dia de hoje poderia ser um dia mais travado devido ali o dólar no gráfico 60 minutos, principalmente entre as médias. Então isso traz uma chance de ficar um pouco mais indefinido. Mas enfim, para o próximo pregão, dólar trabalhando aqui em alta, se abrir para cima, vindo para cima de 860,5 ou mesmo 866,5 e proporcionando fundo ascendente acima dessa região, usando essa região como patamar de suporte no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para buscar compra justamente de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, veio aqui para baixo da região aqui de 844,5, principalmente 840,5, e passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais interessante para a ponta vendedora em termos de day trade. Seguindo aqui para PETR4, para as ações, Petro queda hoje de 0,83%, não alterou muito porque ficou aqui de lado, não gerou uma sinalização que eu gostaria de mais para se pensar em operação na ponta compradora. Fico aguardando aí algum sinal um pouco mais relevante aqui para cima em termos de buscar uma compra. Por quê? Por causa do gráfico semanal que traz essa possibilidade de se ter algo mais para cima na PETR4. Mas enquanto não gerar a sinalização, pelo menos que atenda aos meus critérios, ainda estou de fora aí de uma compra da PETR4. Vale 3 no dia de hoje, queda de 0,57%, queda de indefinição. Se eu fosse isolar esse movimento de subida sem considerar tendência nem outras variáveis, eu diria que a maior probabilidade seria ter algum pregão aqui para cima na Vale 3. No entanto, a gente tem que considerar que o ativo está dentro de uma tendência de
baixa no gráfico diário e testando uma zona de resistência do fundo, de um fundo que foi perdido, ou seja, para quem está comprado de alguma forma, pode trabalhar com stop aqui abaixo da mínima, comprado contra a tendência, abaixo da mínima do pregão de hoje, se for uma compra de swing trade, abaixo dos R$ 51,13. A ação, se realmente confirmar mais um dia aqui para cima, vai ter resistência não só dos 52,60 a 53,10, mas também na faixa dos 53,39 e se ficando mais relevante ainda na faixa dos 54,04, que seria o fechamento completo de um gap de baixa aqui na ação. CRFB3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima desse candle. Essa compra já chegou no objetivo no pregão de hoje, na relação risco-ganho de 1:2. Já chegou no objetivo, que era na faixa dos R$ 16,80, mas antes de chegar no objetivo, eu alterei esse objetivo e informei dentro do canal DV Invest no Telegram. Lembrando, se você deseja receber todas essas recomendações, essas orientações, clica aqui no izinho que está aparecendo para você, na parte superior aí do seu vídeo, e siga ali os procedimentos que vai estar aqui no card, que vai abrir uma página para você. Então o ativo chegou no objetivo, mas eu estendi o objetivo para a faixa do 17,11 e já alterei o stop da operação, que era inicialmente em R$ 15,87, para um stop já de proteção em R$ 16,21. Passando então os dados dessa entrada: 16,28 ponto de entrada, 15,87 stop, objetivo em R$ 16,80, risco de 1,92%, alocando 18% do capital total nessa operação. Depois disso temos aqui para falar da TAE11, que terminou o pregão de hoje apresentando aqui uma estabilidade, ou seja, 0 a 0. Mas o ativo, no pregão de hoje, o que ela fez? Ela veio aqui para baixo, veio aqui para baixo e gerou um sinal de subida aqui já na segunda hora de pregão. Então recomendei essa compra na TAE11, na superação da máxima desse candle, com stop aqui abaixo dessa congestão. Ela foi lá, andou, mas perdeu força e acionou nossa saída aqui. Neste momento ela acionou nossa saída. Então essa operação da TAE11 gerou aqui uma pequena perda, que é uma operação de stop pequeno, 0,79% de perda, capital total menos 0,19%. Então essa operação foi encerrada aí com uma leve perda na operação. Depois disso a gente teve aqui, só para fazer um pequeno ajuste aqui, depois disso a gente teve entrada, só para mencionar também que se essa ação resolver sair aqui dessa região de tripla resistência agora, eu fico mais interessado também em compra, dependendo do que vai acontecer no próximo pregão, né? Eu vou avaliar logicamente. Rapt 4, tivemos um encerramento da operação da Rapt 4 e um retorno para a operação da Rapt 4. Foi de tudo hoje na Rapt 4, né? Porque hoje ela bateu no objetivo inicial, que era 9,01, mas lembrando que a gente tinha estendido para 9,08 e ela ficou a 1 centavo do objetivo, foi 9,08, ela ficou a 9,07. Aí foi lá, bateu lá e perdeu força e acionou nosso stop de proteção, que foi reposicionado aqui para justamente quando ela fez uma nova sinalização, nova tentativa de fundo. Stop foi reposicionado para R$ 8,83, já tinha sido colocado aqui em R$ 8,80, teria batido em R$ 8,80. Então o ativo gerou nossa saída com ganho. Essa operação de ganho gerou um ganho de 1,15%, capital total representou um crescimento de 0,14%. Voltamos para dentro dessa posição na superação da máxima desse candle, algo semelhante que a gente fez aqui, ó, entrada aqui com stop aqui embaixo, então entrada aqui com stop aqui embaixo. Então expectativa de ter algo mais para cima. Se voltar aqui para baixo, fechar abaixo da média, gerar nova mínima, também as possibilidades de saída antecipada dessa operação, mas inicialmente stop em 8,78 e entrada em 8,94. Passando os demais dados dessa entrada em Rapt 4, objetivo em 9,26, isso proporciona um risco de 1,79%, que é o tamanho do stop da operação, e alocando 13% do capital total nessa operação. Na sequência, tem de 3 no dia de hoje, acionou a nossa saída, a gente estava posicionado nessa ação, então ela veio aqui para baixo e quando ela fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, saída da operação se perdesse a mínima dessa hora aqui de pregão. Então ela perdeu essa mínima, a gente saiu basicamente no 0 a 0 dessa operação. Então passando os dados aqui dessa saída, menos 0,03% na operação, 0% do capital total, ou seja, a operação 0 a 0 porque tinha só 12% do capital total em cima de 0,03%, 0,000, enfim, uma leve perda aí nessa operação, praticamente no 0 a 0, essa entrada na TEND 3. Fiquei até monitorando a possibilidade de uma nova entrada, mas até agora não aconteceu, continua aí no meu radar a TEND 3, ou seja, na expectativa de que ela ainda dê continuidade ao movimento de subida depois desse rompimento. Ponto negativo de hoje foi ter voltado para baixo desse topo anterior. ALPA 4,
recomendação de compra nesse ativo, usando o gráfico 60 minutos. Ela ontem fechou bem, o pregão, bem forte para cima de toda a zona de resistência, só que o candle ficou grande para posicionar o stop lá embaixo. Então, olho aqui no papel em relação ao recuo, foi até um alerta, né, um pedido de análise durante a live ali das 10h45, falei que ia passar a monitorar o papel pelo G60, então esse monitoramento aconteceu e recomendação de compra aqui no fechamento dessa hora de pregão. Então essa recomendação de compra foi executada, está aqui dentro dessa operação, está 2 centavos até abaixo do preço da entrada, passando os detalhes aqui dessa entrada 15,85 dessa recomendação, o stop em 15,56, risco de 1,83% e objetivo na faixa dos R$ 16,43, alocando 13% do capital total. Então, expectativa que ver se ela consegue aqui no próximo pregão ganhar força para cima, ou seja, se manter acima de toda a zona aqui de antigo topo que ela superou e está aqui fechou em cima desse patamar ali perto dos R$ 15,78, que é uma região que eu considero um pouco mais relevante em termos de suporte, antiga resistência. Depois da ALPA 4, vamos falar de ABCB4, que a gente está comprado em ABCB4, comprem que foi aberta no pregão de ontem, alta de praticamente 1% no pregão de hoje, sem muita alteração em relação ao pregão, a nossa entrada do pregão de ontem. Depois também tem Pomo 4 para ser comentada, que fechou na mínima aqui com queda de 2,35%. A gente já vinha com a compra aqui, com o objetivo lá em cima, em 4,37, perdeu força, gerou uma relação risco-ganho ali na faixa de 1 para 1, stop foi reposicionado nessa operação em R$ 4,14 abaixo da mínima pregão de hoje, ou seja, voltou para baixo de uma resistência aqui, gerou um pivô de alta e voltou para baixo desse pivô de alta, ou seja, se perder essa mínima, saída dessa operação da Pomo 4. Então, stop reposicionado em 4,14 é um stop de proteção logo acima do nosso preço de entrada. Depois da Pomo, Tupi 3 gerou a saída da nossa posição no fechamento do pregão, porque a gente estava dentro dessa operação, aqui no gráfico de 60 minutos, ela gerou esse candle forte para cima. Eu já tinha falado ontem que poderia trabalhar com stop aqui embaixo. Quando gerou esse candle para cima, stop foi reposicionado aqui para baixo, voltou aqui, gerou esse outro movimento de subida, stop foi reposicionado para baixo da mínima desse candle aqui que gerou a sinalização de fundo, possibilidade de pivô de alta, mas foi lá e perdeu força. Enfim, deu uma bela enroscada aqui a Tupi 3 e isso acionou a nossa saída aí no leilão de fechamento e proporcionou então uma perda aqui nessa operação da Tupi 3, uma perda de 2,26%, deixa eu até colocar aqui perda, 2,26% e capital total, redução de 0,28%. Então foram essas as ações aí de destaque no pregão de hoje, de operações que a gente fez, de operações que foram encerradas, de recomendações, enfim, tentando buscar sempre uma melhor relação risco-ganho em cima das operações e trabalhando com stop mais curtos de preferência. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise, dar um joinha aí no YouTube, um grande abraço e até o próximo pregão.